Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Jó, capítulo 31, versículos 24 a 28. E o título da palestra é o seguinte: Integridade no trato com as riquezas e a adoração a Deus. Jó 31, 24 a 28. Acompanhe a leitura, por favor. Sempre o se e o então, viu? Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu o Deus lá de cima. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Pai de toda misericórdia, de toda graça, de toda bondade, estou em Tuas mãos, ó Senhor. Careço desesperadamente da ação do Teu Espírito na minha vida. Dê-me a graça agora, Senhor, de poder expor a Tua palavra como de fato ela é. Palavra pura, santa, verdadeira, genuína, fiel. Palavra inspirada por Ti mesmo. Dê-me a sabedoria, Senhor, a clareza e a unção. Faze-me entender, Senhor, que estou falando da Tua parte. Isso me faça temer e tremer. Faz Teu povo também, Senhor, entender que é da Tua parte que eu estou falando. E que Tua igreja receba essa palavra como um assim diz o Senhor. Estamos todos diante de Ti, Senhor, descortinados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas motivações e ambições. Tu conheces os desejos de cada coração e as práticas de vidas de cada uma das pessoas aqui presente. E por isso, rogamos que o Teu Espírito agora profunde a convicção que precisamos ter, que de fato somos pecadores e que continuamente transgredimos a Tua lei. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E aquilo que sabemos que não devemos fazer é que temos feito. Temos ficado debaixo da nossa figueira, sonhando com coisas que não são relativas ao Teu reino, mas a este reino terreno, como se não fôssemos um cidadão dos céus, como se a nossa pátria não fosse a pátria celestial. Ó Senhor, perdoa-nos, porque muitas e muitas vezes temos entronizado as coisas deste mundo, as riquezas, os nossos planos, os nossos projetos, nossas ambições, no trono, e eles têm sido adorados porque nós temos perseguido essas coisas com todas as nossas forças, em detrimento às coisas do Teu reino. E Tu sabes, Tu conheces perfeitamente. Sendo assim, Senhor, cada um especificamente, na sua idolatria, seja confrontado agora com a Tua palavra. Aquilo que valorizamos como grande riqueza, como a razão e satisfação e descanso e segurança da nossa vida, que seja posto por terra, que Tu, de fato, esteja
no trono do nosso coração, comandando, direcionando, sendo a razão suficiente para vivermos ou morrermos. Quebranta-nos, Senhor, e traz de volta ao caminho. Dê-nos a graça de sacrificarmos o nosso Isaque em teu altar. Aquilo que amamos e amamos muito e consideramos a grande riqueza da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Integridade no trato com as riquezas e a adoração a Deus. Meus irmãos, capítulo 3 do livro de Jó iniciou um longo debate entre Jó e seus 3 amigos. Porque no capítulo 3, Jó, apesar de no capítulo 1, no capítulo 2, dizer que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 3, Jó passa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Quantas vezes no passado Jó bendisse o dia do seu nascimento, mas agora em meio ao sofrimento, ele passa a amaldiçoar. E os amigos ficam bastante feridos com tudo aquilo que Jó está falando sobre Deus. E a partir daquele ponto, começa o grande debate entre Jó e seus 3 amigos. Elifaz, Bildade, Zofar, eles passam a explicar o sofrimento de Jó, aplicando a palavra de Deus de forma errada e insensível. Eles têm até uma boa teologia, mas uma péssima aplicação. Então, a tese de suas pregações foi que existe uma proporção direta entre o pecado de Jó e o seu sofrimento. Isto é, se Jó está sofrendo, é porque cometeu pecado contra Deus. E eles inventaram todos os tipos de pecado que justificariam as grandes adversidades de Jó. Os amigos, a despeito das suas boas intenções iniciais, se tornam acusadores como o próprio Satanás. Eles se alinharam em seus julgamentos com o julgamento de Satanás. Então, eles estão sendo usados como instrumentos de Satanás para abalar a fé de Jó em Deus. Entretanto, meus irmãos, apesar de todas as adversidades e das falsas acusações dos amigos, Jó está convencido que é inocente. Ele não segue o conselho dos amigos de proferir uma confissão artificial e insincera de pecado apenas para fazer com que seu sofrimento cesse. Não, Jó não faz isso. Jó não é um hipócrita. Se de fato ele fosse um hipócrita, como seus amigos diziam, ele faria essa confissão insincera. Mas Jó mantém firme a sua integridade. Veja o que ele diz no capítulo 27, versículos de 3 a 6. Ele diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça. Mesmo em face dos argumentos dos amigos, que dizia que Jó praticou injustiça. Nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. E os amigos estão insistindo que Jó não é inocente.
Ele não está sofrendo imerecidamente. E os amigos dizem: Jó, quer resolver essa parada? Confesse logo o seu pecado. E Jó diz: longe de mim que eu vos dê razão. Ele insiste em sua inocência e se recusa a confessar pecados dos quais não é culpado. Até que eu expire, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Meus irmãos, vocês percebem? Jó não vai fabricar pecados para receber a bênção de Deus de volta em sua vida, como proposto descaradamente pelos amigos. Vejam o que os amigos tinham de proposta para Jó. Jó 11, de 13 a 20. Aqui são palavras de Zofar, mas em perfeita sintonia com Elifaz e Bildade em todo o contexto do livro. Os outros dois, Elifaz e Bildade, falam a mesma coisa que Zofar fala aqui. Versículo 13, eu vou ler do 13 ao 20. Jó 11, de 13 ao 20. Eles estão falando com Jó, e eles estão dizendo assim: Jó, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda injustiça, Jó, a tua casa é a casa de injustiça, tem muito pecado ali naquela casa. Então, se você fizer isso, então levantarás o rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, porque Jó estava reclamando que estava em trevas. Ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos, se você não se arrepender e continuar assim, os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do Espírito. Muito bem, meus irmãos. Cada um dos três amigos colocou diante de Jó a mesma imagem e sugeriu que a única segurança e esperança reside em confessar e arrepender-se de seus pecados. Os amigos tentavam Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso, meus irmãos, o que Satanás desejava que Jó fizesse. Vê como eles são instrumentos de Satanás. Que Jó demonstrasse uma fé interesseira, que negociava com Deus. Lembra? Essa foi a acusação de Satanás. Mas ao contrário, meus irmãos, Jó tem uma fé confiante, ainda que nesse instante ele estivesse enfraquecido pelos constantes ataques de Satanás. Jó insiste que nunca abandonará sua convicção de que é inocente, custe o que custar. A justiça de Jó é de fato genuína e não meramente calculada para garantir as bênçãos divinas, como Satanás sugeriu lá no capítulo 1, versículos 9 a 11. Jó não é um hipócrita, como seus amigos acusavam. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Qual seria esse engano? O engano seria admitir a sua culpa,
contra o testemunho da sua consciência. Esse seria o grande engano. Isso é interessante, porque muitas vezes nós fazemos isso. Tem uma pessoa que está com dificuldade conosco, com problemas, tal. A gente tem consciência que não pecou contra aquela pessoa, mas aí vai, se aproxima dela, diz, olha, você me perdoe se eu fiz alguma coisa errada naquilo que eu fiz. Isso é engano, meu irmão, é lutar contra a própria consciência. E Jó disse, eu não farei isso. Jó tinha profunda convicção de que não havia hipocrisia na sua vida. Jamais a minha língua pronunciará engano. Então entenda uma coisa, ao admitir, como seus amigos queriam, que cometeu iniquidade, a fim de subornar Deus para que ele restaurasse a sorte de Jó, Jó estaria fazendo Deus mentiroso. Pois no início do livro, o próprio Deus apresentou Jó como sendo alguém sem igual em toda a terra, cuja integridade e retidão não tinham concorrente. Agora, seus amigos estão dizendo, Jó, em nome da paz, admita que nós temos razão. Isso seria colocar em xeque a palavra de Deus e blasfemar contra Deus. Blasfemar seria isso que Satanás disse, olha, aperta ele para ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Isso aqui seria o blasfemar contra Deus. Esse seria o resultado esperado por Satanás. Satanás está torcendo, esfregando as mãos. Jó está bem perto, meus irmãos, que a pressão é muito grande. Mas Jó prefere morrer a confessar a culpa que seus amigos lhe impõem. Jó prefere morrer a ter que admitir com seus lábios qualquer tipo de injustiça. Por essa razão, meus irmãos, esse debate vai se desenvolvendo até o capítulo 31. E agora, no capítulo 31, Jó está encerrando a discussão com seus amigos. Aliás, já tinha encerrado, né? E ele submete à justiça de Deus, que a tudo conhece e julga retamente. Isso significa que só Deus sabe o que Jó fez e o que não fez. Só Deus sabe o que está no coração de Jó, enquanto outros só podem especular sobre os motivos e desejos de Jó. Jó é tão confiante da sua integridade que vai ao extremo. O extremo de chamar para si a maldição divina, caso ele tenha cometido os pecados mencionados pelos amigos. Mas ele insiste que é inocente, que é íntegro. E nos versículos 24 a 28, que nós vamos analisar a partir de agora, o protesto de integridade de Jó diz respeito a mais duas áreas. Em primeiro lugar, ao pecado da avareza. Ao pecado da avareza. Jó diz ser inocente do pecado da avareza. Os versículos 24 e 25 mostram isso. Então, meus irmãos, entendam, Jó está aqui rebatendo as acusações dos amigos, não mais falando com ele, mas falando com Deus, mas trazendo à tona cada uma daquelas acusações. Então, Jó foi acusado pelos amigos de ser avarento. Eles diziam que Jó devia deixar sua ambição por riquezas e converter-se a Deus. Vejam Jó 22, versículos 23 e 24. Veja a fala de Elifaz em relação a isso. Jó 22, ele diz assim, olha, se te converteres ao Todo-Poderoso, porque você não é convertido, Jó, né? Você é um ímpio, né? Mas se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Isto é, restaurado ao estado anterior de prosperidade e bem-estar. Mas ele coloca aqui uma condicional. Qual é a condicional?
se afastares a injustiça da tua tenda. Isto é, se deixar a avareza e a ânsia de enriquecer às custas da miséria dos necessitados. Versículo 24. E deitares ao pó o teu ouro, o ouro de Ofir, ouro fino, aqui é o ouro de alta qualidade. Já era riquíssimo, tinha até esse tipo de ouro, meus irmãos. E deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Olha, você está entendendo o que Elifaz está dizendo aqui? Elifaz diz que Jó deve colocar o seu tesouro no pó, para considerá-lo de pouco valor, tal qual o valor das pedras de um riacho. A linguagem de Elifaz implica que o ouro tem sido o Deus de Jó. E ele deve colocá-lo no pó de onde veio. Ele deve destronar o ídolo da avareza em seu coração e voltar-se para Deus, submetendo-se à sua palavra e aos seus caminhos, converter-se a Deus, destronar o ídolo do coração, que era a avareza. Se ele fizer isso, diz os amigos, então Deus o abençoará abundantemente. Vejam, capítulo 22, 25. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Olha, a tua grande riqueza, Jó, vai ser Deus. Se você se converter. Com estas palavras, Elifaz sugere que o ouro de Jó se tornou seu Deus, afastando seu coração do Todo-Poderoso. Incrível, né? De acordo com Elifaz, Jó precisa renunciar ao seu desejo de riqueza e tornar Deus primeiro em seu coração. Jó falava de Deus, mas era um hipócrita, porque no fundo, diz Elifaz, seu Deus é a sua riqueza, é a sua avareza, é a sua ganância, é o seu desejo de enriquecer-se. Diante dessa acusação, Jó insiste agora, sob juramento solene, diante de Deus, que a tudo conhece, que não colocou sua confiança em sua riqueza. Está entendendo agora o que é que Jó está fazendo? Agora vamos para o versículo 24 do capítulo 31. Com esse pano de fundo deu para você entender o rebate aqui de Jó. Versículo 24. Aí agora, olha. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, o ouro de Ofir, né? O ouro mais valorizado pelas pessoas, em ti confio. Olhe para cá agora. Jó tinha sido um homem muito rico, muito mais rico de todo o Oriente. Mas ele nega ter depositado sua confiança em sua riqueza. Ele evitou cuidadosamente os pecados em particular, que a riqueza é propensa a promover. Meus irmãos, eu tenho por certo que a riqueza, a prosperidade, é uma prova muito maior para o cristão do que a adversidade. Muito maior. E Jó, sabendo disso, ele evitou cuidadosamente os pecados, em particular, que a riqueza é propensa a promover. Ele não disse ao ouro fino, em ti confio. E essa é sempre uma realidade para os ricos. Como diz o Salmo 62, no versículo 10,
Se as riquezas aumentarem, não coloquem nelas o coração. Em outras palavras, o conselho do salmista aqui é o seguinte: não seja complacente com suas riquezas, como se elas fossem o descanso da sua alma. Não ponha nelas o coração, tampouco coloque nelas a sua confiança, como se fossem a sua porção. Não ande sobremodo ansiosos por elas. Não valorize a si mesmo nem a outros em função delas. Incrível, né? Temos a tendência de valorizar nós mesmos em função das riquezas e de valorizar outros em função das riquezas. Não faça das riquezas deste mundo o seu bem-estar, tampouco o seu maior objetivo de vida. E Jó, meus irmãos, atendeu a esse conselho do salmista. Ele nunca permitiu que seu ouro usurpasse o trono de suas afeições, nem o considerou o principal bem da vida, nem tampouco colocou sua principal alegria no aumento de suas riquezas. O que é que uma pessoa dessas, que não tem Deus como seu objetivo maior, quando perde, pessoa rica, se perder qualquer coisinha, se arrasa. Com Jó não foi assim. Jó sabe que a total devoção de uma alma humana à busca de riqueza, esperando encontrar nela felicidade e segurança, Jó sabe que isso é idolatria. Efésios, no capítulo 5, versículo 5, diz: sabei isto, pois nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, quão terrível é o pecado da avareza. Então, os seus amigos pegaram os piores pecados possíveis e lançaram sobre Jó. É terrível o pecado da avareza. Se vocês perceberem aqui no texto que eu li de Efésios 5:5, eu vou ler outra vez. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Então, perceba que Deus associa o pecado da avareza com o convívio com prostitutas, com a perversão e a idolatria. Então não pense que se trata de um pecadinho. Ele é a raiz de todos os demais pecados. E Jó sabe disso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, meus irmãos, escutem isso. Quando uma pessoa acalenta a avareza no coração, quando ela possui esse desejo ilícito, sua vida é entortada, sua vida é quebrada e ele destrói a vida de outros por conta disso. Jó era rico, mas não havia fixado suas afeições com apego idólatra à sua riqueza. Ele sabe que os que confiam na riqueza cairão, como diz Provérbios 11:28. E por isso Jó resistiu a essa tentação, e uma tentação que não era pequena. Se vocês lembram o texto que lemos aqui na devocional do jovem rico, em que Jesus manda que ele venda tudo e o siga. E aí Jesus se vira depois para os discípulos e diz assim, vou parafrasear: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ao homem natural é impossível não confiar nas riquezas. Entendeu? É impossível. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Por quê? Porque o seu Deus é a riqueza. E os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando os olhos neles, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus pode transformar um coração de uma pessoa rica, tirando a afeição dela pelas suas riquezas e colocando a afeição na pessoa do próprio Deus. Então, meus irmãos, assim aconteceu com Jó. Jó colocou seu coração e alma firmes no doador e não nas dádivas. O importante não era o que Deus lhe dava, como Satanás acusava Jó, mas o que Deus era para Jó, de modo que Jó podia perder qualquer coisa, menos Deus. Irmãos, é preciso graça divina para manter essa disposição de não colocar na riqueza a esperança e a confiança. A riqueza tem a capacidade de puxar com força o coração do seu dono para que ele confie nela. Por que isso? Porque com a posse das riquezas vem o poder, vem o prestígio, vem a honra, principalmente no mundo em que vivemos. Prazer que os homens sentem na contemplação de sua riqueza, seja herdada ou adquirida, surge do pensamento que eles são assim colocados, se não totalmente, mas em certa medida, além do alcance do mal. Então, eles começam a pensar que as riquezas vai colocá-lo, se não totalmente, mas em certa medida, além do alcance do mal. E que, seja quais forem as circunstâncias, as suas riquezas devem ter algo que administre em seu favor, em seu conforto. Vai ter um momento que eu vou poder sacar da minha riqueza para administrá-la em meu favor, em meu conforto. Isso faz com que a riqueza crie uma tremenda sede por mais riquezas. Por quê? Porque ele deseja mais segurança, ele deseja mais conforto. E tudo isso a parte de Deus. É o homem querendo ser o seu próprio Deus, fazer o seu próprio caminho. Como diz Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, na parte A: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Como resultado, os ricos gananciosos usam suas habilidades e influência para aumentar sua riqueza, muitas vezes extraindo dos pobres. Pouco importa os meios, que vale são os fins. Como diz Abacuque, no capítulo 2, versículo 9, eu acho lindo esse texto, ele diz assim: ai daquele que ajunta em casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. E é isso. Os caras são capazes de roubar, de matar, de fazer qualquer coisa para enriquecer mais. Porque ele quer pôr em lugar alto o seu ninho. Ele acha que, num dado momento, aquela riqueza vai lhe dar alguma segurança. Se adoecer aqui, a riqueza é capaz de levá-lo a São Paulo ou ao exterior para um tratamento. Em alguma medida vai lhe trazer algum conforto. E ele passa a viver em função dessa riqueza, dessa avareza, do desejo de ganhar mais. Jó nunca cedeu a tal tentação. Ele permaneceu firme em seu compromisso com o Senhor. Ele nunca fez do ouro sua confiança e segurança, coisa da qual tinha sido diretamente acusado por Zofar. Capítulo 20, olha aí, versículos 19 a 21.
Veja que acusação terrível. Falando de Jó, e ele fala aqui de forma indireta, mas direcionada a Jó, oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Muitos ricos fazem isso mesmo, né, meus irmãos? Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Está vendo, Jó? Aí, a lixeira. O que foi que você salvou de suas propriedades? Nada, você perdeu tudo por não haver limites à sua cobiça. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Acorda, Jó, olha para si mesmo, veja o seu estado, veja que foi o seu pecado que o levou a essa situação. Pecado da ganância, da avareza, da cobiça. Pressão danada sobre Jó, né? Aí Jó continua a sua declaração de inocência quanto à avareza. Olha, se me alegrei por serem grandes os meus bens, Senhor, tu viste, se eu pelo menos me alegrei por serem grandes os meus bens. Olha, visto que Jó era o homem mais rico do Oriente, ele tinha grande motivo para celebrar a sua prosperidade. Quem é que não se alegra quando recebe uma bolada boa? E Jó diz, Senhor, se eu me alegrei por ter muitos bens, e o fato dele não ter feito isso é um testemunho da sua modéstia, da sua piedade, da sua generosidade. Ele afirma que nunca pensou demais em sua riqueza, nem se vangloriou secretamente no que ele havia reunido. Seus campos produziram abundantemente, mas ele nunca disse à sua alma, tens muitos bens guardados para muitos anos, descansa, come, beba e seja feliz. Ele nunca disse isso à sua alma. Ele sabia que era apenas um mordomo, mantendo tudo na vontade de Deus. Ele exercia a mordomia dos bens. Não como se a abundância de posses pudesse lhe dar alguma segurança ou significado à vida. Não, meus irmãos. Ele exercia a mordomia com constante gratidão a Deus. Ele não encontrou sua principal alegria em seus bens. Jó não estava deprimido porque tinha perdido todos os bens. Jó estava deprimido porque ele não sentia a comunhão com Deus. Ele não reclama em momento algum das perdas que teve, exceto a perda da comunhão com Deus, que ele achava que Deus havia se separado dele e o tratava como se fosse o seu inimigo. Jó também não tentou encontrar nas riquezas a felicidade que ele deveria buscar em Deus. Se assim fosse, meus irmãos, como ele poderia, quando ele perdeu sua família e bens, dizer assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estas não são palavras de um avarento. Um avarento ficaria desesperado. Iria chorar e chorar e chorar e chorar, porque perdeu tudo isso. Essas não são palavras de alguém que confia, que se deleita na segurança da riqueza. Não, eu perdi tudo, mas ainda tenho o Senhor, isso é que é importante. Aliás, eu não perdi nada, porque tudo é do Senhor. Meus irmãos, a gente não tem a riqueza que Jó tinha, mas muitas vezes, quando perdemos alguma coisa, ficamos desesperados, como prova
que a nossa confiança, aquilo que está dando significado à nossa vida, não é a presença do Senhor, mas essas perdas. Jó, em vez disso, meus irmãos, afirma confiar e deleitar-se em Deus somente. Ele nunca baseou sua alegria ou vangloriou-se em sua grande riqueza. Jó usou o mundo como não abusando dele. Vejam o versículo 25, vou ler ele todo agora. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito. Olha, a frase aqui, minha mão, significa que uma pessoa adquire orgulhosamente sua riqueza pelo seu próprio poder. Você vê muito claro isso, por exemplo, num testemunho dessas pessoas ricas. Ele vai contar a sua história, ele vai dizer, olha, eu nasci pobre, filho de pais pobres, e desde cedo comecei a trabalhar, e fazia isso, fazia mais aquilo, fui fazendo aquilo, e aí fui enriquecendo, como se a sua mão o fizesse adquirir aquelas riquezas. E eles passam isso como exemplo de vida para nós. Jó não se vangloriava como o criador e o sustentador de sua própria fortuna. Resolutamente, Jó contesta a insinuação de Elifaz de que ele elevou o ouro acima de Deus como seu primeiro amor. Ao contrário, ele sabe que sempre se lembrou de que o próprio Deus é quem deu-lhe força e sabedoria para ganhar sua abundância. Então, quando a gente lembra isso, meus irmãos, quando a gente tem essa consciência, olha, é Deus que me dá as coisas, a gente nunca vai elevar essas coisas em nosso coração acima de Deus. Como o próprio Deus, sabendo dessa capacidade que temos de elevar essas coisas em lugar dele, vai dizer ao povo de Israel, quando Deus coloca o povo de Israel na terra prometida, muitos anos depois, Deus vai lembrar a nação de Israel o seguinte, olha, tá aí, vocês estão entrando, vocês vão prosperar, vocês vão crescer, mas não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Jó tem ciência que foi somente a bênção divina que lhe permitiu ficar rico. Como diz Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Jó não se alegrou quando se tornou rico, como se sua própria mão tivesse lhe proporcionado os ganhos e os aumentos dos bens. Lógico que ele deve ter tido alguma alegria, alguma satisfação, mas não como se a sua própria mão tivesse proporcionado esse aumento de bens. Ele teve alegria no Senhor, com o coração cheio de gratidão, pelo que Deus lhe concedia, pela forma como Deus o abençoava. E Jó também não comprometeu seu compromisso com Deus por avareza, porque ele considerava isso um grande pecado, uma infidelidade a Deus. Aqueles que quebram o dia do Senhor para ir trabalhar, quando não é um trabalho de necessidade, esses estão dentro dessa categoria, sendo infiéis a Deus, são avarentos. Interessante que essas pessoas criam racionalizações, desculpas para justificar o seu pecado. Vamos imaginar,
um médico. E se ele está no plantão, ele está desculpável diante de Deus, porque é uma obra de necessidade e ele está fazendo bem ao próximo. Mas esse médico começou a construir a casa dele, uma grande casa muito confortável, que vai além dos próprios recursos que ele tem naquele momento. Ele diz, rapaz, a coisa está apertada, porque esse mármore está caro, viu? E eu tenho que concluir essa obra e eu vou pedir ao pessoal lá que me coloque os 4 plantões no mês. Isso implica dizer que ele não vai nenhuma vez no mês lá para a igreja. Mas ele vai chegar lá na igreja e vai dizer assim, meus irmãos, orem por mim, a situação está difícil. Olha, trabalhando feito um louco, estou com uns 4 plantões no mês. E a gente fica com a pena dele, né? Mas diante de Deus, meu irmão, isso não se justifica. E é isso que Jó disse, Senhor, tu conheces meu coração. Tu para mim é mais importante. O teu povo para mim é mais importante. A comunhão com o teu povo, estar na igreja é mais importante, Senhor. Olha, se Jó fosse esse médico, ele diria, Senhor, eu tenho que ir um plantão, porque sou obrigado a ir, mas bastante entristecido, porque não posso estar na tua casa. Vou receber esse dinheiro dobrado, porque todos recebem e eu não posso ser diferente nesse aspecto. Mas não é o meu prazer, não é por isso que eu vou. Se eu pudesse pagar dobrado para não ir, eu pagaria. É assim, meu irmão. Jó não pôs no ouro a sua confiança. Então, está aqui o protesto de Jó. Em primeiro lugar, diz respeito ao pecado da avareza. Em segundo lugar, ao pecado da idolatria. Porque ambos estão dentro da categoria de idolatria. Uma idolatria das riquezas e agora uma idolatria prática. De se ajoelhar mesmo diante de deuses criados pelo próprio Deus. Então, os versículos 26 a 28, Jó vai protestar a sua inocência, a sua integridade quanto ao pecado da idolatria. Agora Jó repudia o pecado de adorar a criatura em vez do Criador. Versículo 26. Se olhei para o sol, bom, aqui é olhar para o sol como um objeto de adoração. Quando resplandecia, ou se olhei para a lua como um objeto de adoração, quando caminhava esplendente, meus irmãos, Jó está dizendo o seguinte, a sua afeição nunca foi atraída pelos corpos celestes. Jó aqui cita o sol e a lua, os 2 principais luzeiros criados por Deus para governar o dia e a noite, respectivamente. Jó diz que nunca foi atraído pelo brilho da luz do sol em toda a sua força e glória, ou pela lua movendo-se majestosamente em seu curso, principalmente quando brilhava mais claramente em seu esplendor, na época de lua cheia. E essa era uma época ideal para os adoradores da lua. No contexto caldeu que Jó vivia, você precisa entender isso. Jó não era israelita. Jó era um caldeu. E no contexto em que Jó vivia, um contexto eminentemente agrícola e idólatra, nesse contexto, a adoração dos corpos celestes era uma coisa muito comum, principalmente a adoração do sol e da lua.
Jó, porém, diz que nunca se curvou a eles. As pessoas beneficiadas por aquilo que o sol lhe proporcionava, retribuía-lhes, prestando adoração. Oh, tivemos uma grande colheita, porque estiou. Se chovesse nesse período aqui da colheita, perderíamos tudo. E então, foi o sol que trouxe todo esse benefício e as pessoas faziam a retribuição através da adoração. Desse modo, esses dois corpos celestes eram amplamente adorados como deuses naquele contexto, naquele momento. Mas a atração desses corpos nunca fez vacilar a confiança de Jó em Deus. Vejam o versículo 27. E, aqui eu vou acrescentar o se, né? E se o meu coração se deixou enganar, se foi seduzido em oculto por suas aparências plausíveis e gloriosas, e acreditar que havia algo de divindade nesses corpos celestes, e se beijos lhe atirei com a mão, aqui é uma prática de adoração pagã, se beijos atirei para o sol e para a lua com a mão, e tudo isso é coisa oculta, viu, meu irmão? É coisa oculta. Já podia chegar no quintal de sua casa, olhar para o sol, para a lua, olhar para trás, não ver ninguém, agradecer ao sol e à lua. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 18, Deus diz ao profeta Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Era costume na adoração antiga beijar o ídolo que era adorado. Se tem alguém, eu não sei se ainda faz isso hoje na Igreja Católica, mas tem um período em que eles colocam lá uma suposta imagem de Jesus Cristo morto, né? E as pessoas passam beijando em adoração. Oséias, no capítulo 13, versículo 2, preste atenção a esse texto. Diz assim, ó: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Agora você vai aprender uma coisa interessante. Continuamente cantamos o Salmo 2. E no Salmo 2, versículo 12, o texto diz: beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no seu caminho. O beijo aqui é usado para significar a veneração religiosa, a homenagem, a adoração que deve ser dada à pessoa divina de Cristo, o Filho eterno de Deus. Beije o filho, isto é, adore o filho, senão você vai perecer no seu caminho. Entretanto, como o adorador do sol e da lua não podia ter acesso aos objetos da sua adoração, para tocar, para beijar, visto que eles estavam distante dos adoradores, em razão disso, eles expressavam a sua adoração beijando a mão e lançando-a em direção a eles. Entendeu? Jó diz que nunca jogou um beijo para eles em sinal de carinho e devoção, num aparente ato de adoração. Ele sabe que qualquer coisa que o afaste do Criador é um ídolo. Jó nunca demonstrou afeição por outros deuses, mesmo em oculto. Mesmo em oculto. Jó não era um hipócrita que professava adorar a Deus exteriormente
enquanto interiormente adorava o sol e a lua, enviando beijos para eles. Jó sabe que uma adoração aceitável a Deus tem que ser interiormente sincera e exteriormente correta, como ordenada por Deus. É isso, meu irmão, que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em verdade é de acordo com a verdade revelada nas Escrituras. Adorar a Deus em espírito é adorar com sinceridade, com reverência, com zelo, com amor. E Jó prestava a sua adoração a Deus em espírito e verdade. Jó reconhece a adoração idólatra, seja ela secreta ou aberta, como iniquidade digna de julgamento e punição. Versículo 28. Último versículo. Acompanhe, por favor, todos. Jó 31, 28. Todos lendo a Bíblia. Não, eu vou ler. Quero só acordar quem está dormindo. Também isto seria delito. Ó, Jó disse, se eu fizesse isso, isso seria delito à punição de juízes. Qual foi a coisa anterior que ele disse que seria delito de juízes? O adultério. Jó coloca a idolatria no mesmo patamar do adúltero. Também isso seria delito de juízes. Delito à punição de juízes. Pois assim eu negaria ao Deus lá de cima. Preste atenção a essa expressão. Ao Deus lá de cima. Jó sabia que a adoração à criatura em lugar do Criador seria uma negação direta ao próprio Deus, que estava muito acima dos corpos celestes. Por isso que ele diz, eu negaria ao Deus lá de cima. Deus está em cima ou acima dos corpos celestes e as pessoas são tentadas a adorar. Por que as pessoas são tentadas a adorar os corpos celestes? Porque eles são visíveis, mas Deus está acima e é invisível. E é invisível. Adorar a criatura em vez do Criador era para Jó um absurdo. Tal adoração seria separar-se do favor de Deus. E Jó se protegeu contra tal loucura e nem mesmo secretamente lhe deu honra. Ele reconheceu que qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus no coração é um ídolo. E se ele fosse culpado de permitir isso secretamente em seus pensamentos, então isso seria uma iniquidade merecedora de julgamento, pois seria equivalente a negar o Deus que está infinitamente alto acima de tudo. Jó considerou a idolatria como uma ofensa hedionda, horrível, terrível, uma das quais os juízes da terra, que são vingadores de Deus, deveriam tomar conhecimento e punir com morte. E Deus vai estabelecer isso lá em Israel, meus irmãos. A lei posteriormente vai estabelecer lá em Deuteronômio, no capítulo 27, 2 a 5, que se houvesse um idólatra, você era obrigado a denunciar esse idólatra aos juízes. E os juízes dariam pena capital contra ele. E Jó, olha, que maravilha, Jó se antecipa tudo isso, meus irmãos. Olha, se eu fizesse isso, eu seria digno de punição dos juízes. Pena capital, morte e morte eterna. Eu quero concluir, queridos. Agora quero concluir com um texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Preste atenção nesse texto. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas
cisternas rotas, que não retêm as águas. Preste atenção nisso. Deus aqui, para Israel, está se nomeando como a fonte de águas vivas. Quanto que todas as criaturas são cisternas rotas, que não retêm as águas. A pergunta é: quem pode nos fazer felizes, senão Deus? As coisas criadas, quando vêm até nós, acompanhadas das bênçãos de Deus, é uma fonte de muito conforto. Mas não tem nada em si mesma. Por exemplo, o sol, cujo calor genial é uma fonte tão frutífera de bênçãos para alguns, porque está acompanhado da bênção de Deus. Mas se ele vem sem a bênção de Deus, para outros ele é motivo de desesperança. Mas ele não tem nada em si mesmo. Da mesma forma, a lua. Que alegria é a lua para o coração dos viajantes. Mas para outros, ela pode operar uma influência secreta sobre o cérebro para atingir alguns com perturbações. As pessoas perturbadas no dia de lua nova, no dia de lua cheia, elas já se acordam mais perturbadas. Há uma influência secreta, eu não sei explicar nada disso, mas há. Há influência nas marés, há influência nisso, há influência naquilo. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, numa só palavra: a criatura nada mais é do que aquilo que Deus quis fazer dela. Com a sua bênção, a criatura contribuirá para a nossa felicidade. Mas sem sua bênção, é apenas vaidade e aflição de espírito. Entendeu isso? Se então você depositar alguma confiança nela, ou permitir que seja uma fonte de complacência para a sua mente, você vai atribuir à criatura o que não é encontrado em ninguém, exceto em Deus. Você vai substituir Deus no lugar da criatura. Você não vai encontrar na criatura aquilo que somente é encontrado em Deus, a quem somente você deve considerar quando diz: volte para o teu descanso, ó minha alma. Agora vem a pergunta: onde a sua alma encontra descanso? Onde a sua alma encontra descanso? Mateus 11, 28 e 29 responde e diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha, o homem que pode olhar para um Deus reconciliado em Cristo Jesus, esse tem tudo que pode desejar. A riqueza do mundo inteiro não pode acrescentar nada a ele. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Assim, se você deseja que qualquer bem terreno, se você deseja qualquer bem terreno com a ideia de que ele pode em si mesmo contribuir para a sua felicidade, você nega a total suficiência de Cristo. Rouba-lhe sua glória intransferível e incomunicável. E você é um idólatra. E você é um idólatra. Num dia em que você perder essas coisas,
Porque Deus vai tirá-la da sua vida mais cedo ou mais tarde. Você vai desesperar. Pode ser seu filho, seu cônjuge, seu pai, seu trabalho, sua saúde, o que quer que seja. Você coloque no trono seu coração. Você é um idólatra. Essa é a sua riqueza. Esse é o seu ouro de Ofir. E você precisa, de fato, converter-se ao Senhor. Lançar fora. Lançá-lo no pó de onde ele veio. Considerá-lo tão valioso como as pedras do riacho. Olha, uma irmã que sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, ela disse assim, olha, eu aprendi a dar a Deus aquilo que Ele me pede imediatamente. E aprendi a duras penas. Porque todas as vezes que eu segurava aquilo que Ele me pedia, Ele vinha quebrando os meus dedos. E obrigatoriamente eu tinha que abrir a minha mão. Então eu fui treinada pelo Senhor através do sofrimento. E assim, quando Ele me pedia qualquer coisa, com facilidade, eu abri a minha mão. Que Deus seja o seu ouro de Ofir, a razão da sua existência, aquilo que dá significado à sua vida. E com isso você demonstra que de fato é um homem, uma mulher íntegra. E está reservado para você o Monte Santo. Não pelo que você é, mas porque em você deposita a sua confiança. Em quem você busca o seu descanso, a sua felicidade, em Cristo. Ele preparou para você a cidade celestial. Que Deus o abençoe. Amém.